Olá, vamos continuar então naquele nosso boletim escolar. Vamos colocar mais algumas funções, além da soma e da média que nós fizemos na última aula. Vamos deixar de uma forma mais personalizada. Bom, hoje nós vamos falar sobre formatação condicional. Condicional significa condição. Então, através de uma determinada condição, ele vai me trazer uma resposta. Essa condição, ela vai ser muito útil para a gente, apesar de ser um campo bem amplo dentro das planilhas eletrônicas, mas nós vamos começar de uma forma mais tranquila, uma forma mais simples, ok? Através da média aritmética é que nós definimos se um aluno está aprovado ou reprovado, né? Então a gente vai precisar fazer essa comparação sempre que a gente precisar fazer um teste lógico. Então, o teste lógico que a gente faz é, se o aluno tem uma média maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se ele tem uma média menor do que 6, ele está reprovado. Então, nós vamos colocar essas condições para que o Excel faça essa verificação para nós. Ok? Bom, nesse primeiro momento eu vou apagar aqui esse somatório do bimestre, tá? Porque para nós não tem utilidade nesse momento, só coloquei como um exercício de soma na coluna. Eu vou apagar aqui, tá? Para que a gente possa deixar o mais limpo possível. Aqui eu vou colocar o resultado da desse boletim, eu colocando formatação condicional. Vou colocar aqui a borda novamente, né? Vamos deixar ela bem estruturada. E aqui eu vou colocar a condição. Esta condição, nós vamos usar um botão chamado formatação condicional. Então vamos abrir aqui, deixando clicado onde a formatação deve ficar, tá? A gente vai, ou melhor, vamos deixar essa configuração um pouquinho mais tarde. Vamos colocar aqui o resultado primeiro, né? Vamos escrever esse resultado primeiro. Então eu vou usar uma condição para fazer um teste lógico, se. Então vamos lá. Vamos escrever a função propriamente dita. Então vamos lá. Igual. Se, SE, né? Se, abre parênteses. Aqui já tem uma sequência que ele vai seguir. Ó, eu coloco o teste lógico, depois ele faz a verificação do teste lógico e me traz o valor verdadeiro. Ou, se o teste lógico não for verdadeiro, ele me traz o valor falso. Eu vou escrever aqui que vai ficar bem mais claro para todo mundo. Então, o teste lógico. O nosso teste lógico é o seguinte: para ser aprovado, ele tem que ter média maior ou igual a 6. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai me trazer a informação como aprovado. Se não, ele me traz o valor reprovado, que é o valor falso. Então, vamos lá. Se esta célula aqui, aí vou clicar nela, ou seja, H5. Se H5 for maior, aí é boquinha do jacaré, né? Voltada sempre para o maior. Então, maior, usando o teclado, tá? For maior ou igual, daí maior e igual na matemática é um símbolo só. No Excel você usa os dois. Então, o teste lógico, ó, se o H5, ou seja, a média, né, de português, for maior ou igual a 7, desculpa, 6, né, que nós colocamos, ponto e vírgula. Então, esse é o meu teste lógico. Ele vai olhar a célula H5 e vai dizer o seguinte, ó, a célula aqui vale maior do que 6. Então, se isso acontecer, o que o Excel vai ter que escrever para mim? Ele vai ter que escrever aprovado. Então, vou colocar entre aspas a palavra aprovado. Bom, e ponto e vírgula. E se isso não acontecer? E se, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho para caber a, na célula. E se isso não acontecer, o que ele vai ter que trazer para mim? Ele vai ter que trazer a palavra reprovado. Fecha aspas e aperta Enter. Olha lá, aprovado. Então, deixa eu só diminuir aqui, né, para ficar um pouquinho melhor. Aqui, ó, se eu clicar e vou dar um F2, ó, igual se o valor que estiver na célula H5 for maior ou igual a 6,
que é a nossa condição, é o nosso teste lógico, então traga o valor aprovado. Se isso aqui for verdadeiro, escreve aprovado. Se isso aqui não for verdadeiro, se ele for falso, me traga reprovado. Tá? Então vamos fazer o teste aqui. Bom, 7,3 eu tenho que deixar uma média menor do que 6. Né? Então, para que a média aqui seja exatamente 6, o somatório tem que ser 24, porque 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, aqui para ficar 24, eu tenho que diminuir 5 pontos. Então, ao invés de 10, aqui eu vou colocar 5. Veja, eu estou diminuindo 5 pontos. O meu somatório em português vai ter que ficar 24 pontos. A minha média fica 6. Qual é a condição? Se for 6, aprovado ainda, né? Maior ou igual a 6, ele está aprovado. O igual indica que o 6 entra como aprovado. Tá? Vou apertar igual. Pronto, ó, está aprovado. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Ao invés de 5, ele tirou 4,9. Então, 4,9. Isso significa que é um décimo abaixo e que ou melhor, vou colocar um valor mais arredondado. Vou colocar 4,5 aqui, né? Se ele tirou 4,5 aqui, o que vai acontecer com o somatório? Vai alterar para baixo. Olha o que acontece. 23,5. 23,5 dividido por 4 vai me trazer uma média 5,9. 5,9 é menor do que 6, então ele está reprovado. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da célula. Ele está reprovado. Então, veja, aqui esta função é uma função C. Se isso aqui acontecer, então traz isso. Se não, traz isso. É uma condicional. Então, formatação condicional é fazer um teste lógico. Claro que tem várias combinações, essa é uma forma muito simples, ok? E, claro, se eu quiser transportar esses dados para as células de baixo, eu posso usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, ele vai fazer todos os testes lógicos para mim. Ou eu posso simplesmente clicar aqui na barrinha, na cruz preta e arrastar aqui que ele vai puxar também. Aí as alterações eu vou fazendo conforme as minhas necessidades, né? E aí você vai experimentando e os testes lógicos vão fazendo tudo isso para você, certo? Bom, uma última coisinha na formatação condicional é que aqui usei uma condição usando a regra digitada, mas eu posso dar uma melhorada nisso aqui também. Veja, se for aprovado, eu quero que a célula fique com a cor verde. Se eu tiver reprovado, eu quero que ele fique com a cor vermelha. Eu quero que dê um destaque para esse resultado. Então vejam, eu vou selecionar os 3 valores, as 3 células onde eu quero colocar a condição e vou clicar aqui em formatação condicional. Então eu vou criar uma nova regra. Ao criar uma nova regra, eu tenho essas opções. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, formatar apenas valores acima ou abaixo da média, né? Eu vou usar de uma forma mais simples, porque nós estamos usando o LibreCalc também, né? Então vamos usar de uma forma mais sem muita atenção ao Excel, fazer uma forma mais geral. Então nós vamos usar aqui, ó, a função formatar apenas as células que contenham, tá? Então o valor da célula é maior ou igual a 6. Olha só. Aqui eu vou mexer na formatação. Veja, ele não vai alterar de aprovado e reprovado. Aqui ele vai alterar a configuração da célula, a cor, o tamanho da fonte e todas as opções que eu colocar. Então ele vai verificar o seguinte, ó, se o valor for maior que 6, ele vai me trazer verde. Só que esse teste ele já foi feito. Ele já consta lá na minha coluna chamada resultado. Então, ao invés de usar o número aqui, eu já vou usar a informação calculada. Então, eu vou fazer da seguinte forma: o valor da célula é igual a. Aí eu vou escrever assim, ó. Apro, opa, aprovado.
aprovado. Então, se a célula resultado estiver aprovado, então formatar, preenchimento, lembrando que preenchimento é a cor da célula, né? Eu vou colocar esse verde aqui. E vou clicar em OK. Olha só, onde está aprovado, ele marcou em verde. Onde não está aprovado, ele está em branco. Então, eu vou alterar aqui, vou deixar de uma forma para ele ficar reprovado, um ponto aqui, ó. Veja, além de ele colocar a palavra reprovado, ele retira o verde, dando a condição de que aquela condição ela foi alterada. Agora, eu vou voltar aqui para 8 e vou colocar a outra formatação condicional, que é, se for reprovado, que fique em vermelho. Então, vou colocar a segunda condição. Então, vou selecionar os três de novo, aqui. Formatação condicional, e ao invés de criar uma nova regra, eu venho em gerenciar regras. Eu já tenho uma criada, ó. O valor da célula é aprovado, então fica verde, tá? Agora eu vou usar o gerenciador de regras, eu vou enxergar as que eu tenho e onde eu posso colocar uma nova. Então eu venho aqui em nova regra. Nova regra, apenas células que contenham o valor da célula é igual a, e eu escrevo aqui, reprovado. Se for reprovado, a cor da célula tem que ficar vermelha. Então, venho aqui em formatar, preenchimento, vermelho, OK. E aperto OK para confirmar minha regra. Então, agora eu tenho duas regras. Ó. Se for aprovado, ele vai ficar verde. Se for reprovado, vai ficar vermelho. Vamos lá? Dá um OK. Pronto. Está aqui. Conforme vou fazendo as alterações, se eu tirar 10 em português, a minha média vai para 7,3 e eu estou aprovado. Se matemática eu tirar um 10 aqui, a minha média vai para 7 e eu estou aprovado. Se aqui eu tirar um ponto em geografia, a minha média cai para 5, eu estou reprovado. E o meu resultado fica bem destacado sobre a condição que eu coloquei aqui na minha tabela, no meu trabalho, né, que eu estou colocando. Aqui, se eu quiser estender esse título até o finalzinho para ficar esteticamente viável, eu clico aqui no título, seleciono, usando Shift e seta para a direita, eu seleciono até onde eu quero e ó, mesclar e centralizar. Pronto, ele vai estender para nós aqui. Vou colocar a borda espessa, né, para ficar bem caprichado. Posso colocar uma borda espessa aqui. Posso colocar uma borda espessa aqui. Posso colocar uma borda espessa aqui. E aí vai ficar a critério de vocês, tá ok? Bom, por hoje é só. Hoje nós vimos sobre o cálculo de formatação condicional. Usamos aqui a fórmula C, né, dando uma condição para ela, um teste lógico, e se a resposta do teste for verdadeira e se a resposta do teste for falso. E também se uma formatação condicional para que a formatação da célula ela fique adaptada à condição que nós colocamos, que nesse momento era aprovado ou reprovado. Se for aprovado, fica verde, se for reprovado, fica vermelho. Por hoje é só, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.